Qual é um exemplo da vida real de alguém que está arruinando sua reputação? Houve uma empresa de construção de PCs no início deste ano que desqualificou um vencedor do prêmio porque o proprietário da empresa achava que a presença da mídia social do vencedor era muito fraca. Não é falso, mas não é popular o suficiente para valer a pena ser patrocinado. Gerald Ratner. Em tempos, os Ratners eram uma cadeia nacional de joalherias no Reino Unido. Eram conhecidos como uma joalheria acessível. Em 1991 ele foi convidado do Institute of Directors e fez um discurso onde chamou as coisas vendidas por suas lojas de total crap. Uma gama popular de brincos foi descrita como sendo mais barata do que um sanduíche de camarão e o compôs dizendo que o sanduíche de camarão duraria mais tempo. As ações da empresa caíram como uma pedra e ele foi demitido pelos acionistas majoritários da empresa. Eu estava lendo uma história sobre como um policial com uma carreira perfeita arruinou tudo ao comprar donuts e escanear um código de barras em busca de uma cenoura para torná-la mais barata. Perdeu seu emprego por isso. Tivemos um amado instrutor de banda em nossa escola secundária. Ele trabalhou lá por anos e todos o achavam um ótimo rapaz. Ele foi a um fundo de lavagem de carros de um acampamento e decidiu masturbar-se com as garotas lavando seu carro enquanto ele estava nele. Em poucos momentos, sua vida ficou arruinada, e o fato de tantas pessoas estarem dizendo se foi este ou aquele incidente em sua cidade natal é realmente triste. Parece que este comportamento nojento é muito mais comum do que imaginava. O CEO da Abercrombie & Fitch quando disse algo como "eu quero que pessoas legais usem nossas roupas, não pessoas gordas", quando perguntado por que eles não carregavam nenhuma roupa de tamanho superior para as mulheres. O termo cancelado não era realmente uma coisa em 2013. Mas o homem fez com que a EF fosse cancelada a ar depois disso. Provavelmente uma resposta estranha de meu estúpido conhecimento do drama do YouTube. Mas, Austin Bones, bonito tipo de músico. O próprio Justin Bieber de 2010 cortou e tudo mais, que tem uma longa carreira de sucesso que o atormentou com 1,6 milhões de assinantes. Depois, vídeos dele ensinando as garotinhas a se divertirem, entre ele fazendo outras coisas com garotinhas. Você ficará feliz em saber que ela está na cadeia agora. Ex-jogador de beisebol do Brooklyn/Los Angeles Dodgers e executivo ao Campanis. Ele teve uma breve carreira como jogador no Brooklyn Dodgers, jogando apenas 7 jogos com eles em 1943. Mas passou muito tempo nas ligas menores e jogou uma temporada nas menores com Jackie Robinson no ano anterior a Robinson se tornar o primeiro jogador afro-americano nas maiores ligas. Depois de se aposentar como jogador, ele se tornou escoteiro e subiu na organização para se tornar o gerente-geral dos Dodgers em 1968. Em 6 de abril de 1987, Campanis foi convidado a aparecer no programa de TV Nickelodeon para ser entrevistado por Ted Koppel sobre Jackie Robinson. Já que 15 de abril seria o 40º aniversário do primeiro jogo de Jackie Robinson nas Majors e eles eram bons amigos até a morte de Robinson em 1972. Koppel perguntou a Campanis por que havia tão poucos gerentes negros e nenhum gerente geral negro. Campanis respondeu: "Eu realmente acredito que eles podem não ter algumas das necessidades de ser, digamos, um gerente de campo, ou, talvez, um gerente geral." Quando pressionado mais tarde na entrevista por Koppel, ele disse: "Porque os homens negros ou os negros não são bons nadadores, porque eles não têm a flutuabilidade", também dizendo que a raça negra certamente é curta em indivíduos com forte capacidade de decisão. Ele foi demitido dos Dodgers menos de 2 dias depois e nunca mais trabalhou no beisebol, falecendo em 1998. Ainda não viu o nome de Lance Armstrong. Os cientistas estudaram seu corpo durante anos para encontrar a causa de seu incrível desempenho, apenas para que ele admitisse abertamente o uso de esteroides. Tinha um supervisor que decidiu ser atacado por morfina e álcool antes de escrever um e-mail racista, incompreensível, não profissional e enviá-lo a todos os subordinados. Todas as pessoas se voltaram contra ele, e ele se afastou de seu trabalho muito rapidamente depois disso. E ela estava tensa e tudo aconteceu em um instante. Em certo momento, Ryan Lochte estava, sem dúvida, a caminho de se tornar tão grande no mundo da natação quanto Michael Phelps. Então suas mentiras sobre ter sido roubado nas Olimpíadas incendiaram sua reputação e carreira. Aquela senhora que foi aceita no estádio da NASA, escreveu um tweet explícito sobre isso, e quando alguém lhe disse para observar sua língua,
Ela os disse ao STF. Ela era um chefe ou algo assim na NASA. Ela não teve esse estágio por muito tempo. Nelson Rockefeller foi governador de Nova York antes de servir como vice-presidente sob Gerald Ford. Ele foi encontrado morto em sua residência secreta. Sua esposa não estava lá, mas sua namorada estava. Ela era 49 anos mais jovem que ele. A lei de Rockefeller diz: nunca faça nada que não seja apanhado morto fazendo. Meu avô, durante 23 anos de minha vida, pensei que ele era a pessoa mais honesta e honrada que eu tive a honra de conhecer. Então, no ano passado, descobri que ele sempre teve o hábito de manipular as vontades de seu familiar, amigo moribundo para deixá-lo e sua esposa as coisas boas e caras, casas, carros, etc. É como ele tem evitado a falência por tanto tempo, vendendo estas casas roubadas para pagar as suas próprias. Ele roubou uma casa de sua própria madrasta filha depois que seu filho sofreu um acidente quase fatal, e ela mesma havia acabado de sobreviver a uma tentativa de suicídio. Portanto, sim, afinal, o melhor homem que eu conheço, um dos piores. E o que é melhor? Ela passou suas habilidades de roubo de casa para sua filha CVNT, minha tia. Então, o ciclo continua. Desculpe a bravata. Chris Benoit. Chris Benoit foi um dos melhores lutadores profissionais técnicos do mundo que durante anos fez nome em todo o mundo a partir do Novo Japão, SCW, WCW e WWE. Ele foi um ex-campeão de pesos pesados e teve a principal WrestleMania evocada e lutou na TV semanalmente e teve partidas com todos os maiores nomes do mundo. Um dia Chris Benoit e sua esposa e filho foram todos encontrados mortos. O incidente estava em todos os noticiários e a polícia estava investigando um assassinato e procurando por um suspeito enquanto isso acontecia durante um episódio de Monday Night Raw. WWE sediou um memorial para homenagear Chris Benoit por todo o seu trabalho que ele havia feito ao longo de sua carreira. No dia seguinte, foi revelado que foi Chris Benoit quem assassinou sua esposa e filho e depois se suicidou. Notou-se também que o filho que ele assassinara tinha uma deficiência. Por mais de 20 anos, toda a sua carreira foi manchada instantaneamente a cada partida em que ele se foi, para nunca mais ser mencionado. A WWE o tinha escondido completamente da história, mas o apagou nos livros de registro e ele era considerado um dos maiores lutadores técnicos de todos os tempos para qualquer estudante que começasse a lutar pro luta livre, a quem muitas vezes era dito para assistir e estudar Chris Benoit. Um entregador de pizza foi menosprezado por funcionários rudes da concessionária de carros local. Eles se despediram de tratando-o mal, e ameaçaram demitir o entregador de pizza. O incidente foi filmado e a internet saiu em busca de vingança. A concessionária de carros foi bombardeada e eu acho que um dos colegas foi demitido. Um ex-chefe do exército fez. Ele era filho de um general, guarda florestal aerotransportado, e tinha uma família de esposa de Stepford. Ele era o soldado perfeito e homem de família. Até que um dia foi descoberto que ele andava comendo um intérprete que conheceu no Iraque. Ele escondeu isto por vários anos, mas acabou sendo descoberto que a pilotava por toda a Europa em aviões da Força Aérea dos Estados Unidos da América, a fim de mantê-la por perto e guardar segredo de sua esposa. O exército descobriu e ele foi forçado a se aposentar e teve que pagar várias centenas de milhares para cobrir o custo da aeronave desviada. O processo de divórcio também foi bastante cômico. Fez os jornais militares e tudo mais. As desculpas e o comportamento de Travis Scott durante a tragédia do Astroworld. O cara é uma pessoa horrível e as pessoas só lhe dão um passe porque ele é rico e famoso e é casado com um dos parentes kardashianos. PPL escolhe o homem. Eu juro. Eles defenderão cegamente as pessoas se elas gostarem o suficiente. O cara basicamente deixou passar 10 pessoas. Seus fãs são lavados pelo cérebro por sua música do lixo. Tinha um professor no colegial que todos adoravam. Ele sempre ajudou crianças que estavam sendo intimidadas. Sentou-se totalmente conosco e tentou mediar qualquer conflito também em grupos. Ninguém tinha uma coisa ruim a dizer sobre ele. Um dia, uma notícia se conta que um professor foi pego filmando saias de meninas no shopping. No dia seguinte, nossa professora favorita havia tirado alguns dias pessoais. Todos o defenderam dizendo que era apenas uma coincidência o fato de ele ter desaparecido. Sabíamos que era ela e quando começaram a falar com as meninas de nossa escola, elas encontraram imagens de saias de meninas menores de idade em seu laptop de trabalho. 99% eram estudantes. Ele só foi pego porque tentou tentar em público e foi visto por um segurança e tentou deitar as provas pela sanita abaixo. Destruiu sua carreira, sua família e sua vida.
Não 20 anos, mas perto. Trabalhei desde lava-louças até garçom, passando por gerente de estoque e gerente distrital de uma grande cadeia de restaurantes. Em qualquer momento, haveria cerca de 40 a 50 funcionários respondendo diretamente a mim. De qualquer forma, jogou tudo fora em literalmente 5 minutos quando nosso gerente geral nos fez uma visita surpresa. Eu costumava ser um alcoólatra enfurecido. Literalmente. Só quando estava sóbrio era quando estava dormindo. Já estou limpo há 1 ano. Ela me pegou bebendo no trabalho e me despediu na hora. Agora estou em uma indústria completamente diferente. Mas eu me encolho como deixo que isso fique fora de controle. Então, sim, eu fiz asneira.